Na primeira etapa do nosso estudo, a gente vai aprender 3 claves de forró. Para aprender essas claves, a gente vai usar os nossos pés para medir o pulso da música e as nossas mãos para bater a clave, né? Então, aprendendo a primeira clave, vai ficar da seguinte maneira: 1, 2, 1, 2. Vamos agora para a segunda clave, manteve o pulso. Agora a gente vai para a terceira clave. Então essas são 3 claves básicas do forró e agora o próximo passo é tocar essas claves com alguma referência. Pode ser um metrônomo, pode ser uma música, algum forró que você goste. Aqui eu tenho, para nos ajudar, alguns loops que eu posso disponibilizar aqui nos links abaixo. Então, por exemplo, vamos pegar esse loop aqui. Primeira clave. Manteve o pulso. Vou fazer agora a segunda. Vamos fazer agora a terceira clave. Isso aí. E aí depois você pode ir improvisando, tendo bastante consciência de qual clave você está usando e tentando ouvir também os instrumentos que estão fazendo a sua clave. A próxima etapa do nosso estudo é aprender a melodia da música. No caso, a gente vai trabalhar em cima do Asa Branca, que é uma música que todo mundo conhece. E a gente vai fazer ela em Sol maior, né? Vamos lá. A próxima etapa é aprender a harmonia dessa música, que é uma música simples e que também tem uma harmonia simples, né? Para aprender a harmonia é legal a gente começar a pensar em graus, né? Quem não é muito familiarizado com a harmonia de uma forma mais prática, a gente tem 3 graus nessa música, a gente usa 3 acordes, que é o primeiro grau, a música está em Sol maior, então é o Sol maior. O quarto grau, que no caso do Sol é o Dó maior, né? Sol, Lá, Si, Dó é o quarto. E o quinto grau, que é o Ré maior com sétima. Um acorde maior com sétima, normalmente quando a gente fala só maior com sétima, quer dizer que a sétima é menor e que é um acorde dominante. Para exemplificar, eu gosto de dizer que o primeiro grau é como se ele fosse a nossa casa. É um lugar onde a gente está mais tranquilo, está mais relaxado, se sente confortável, né? É um lugar onde a gente acorda, para onde a gente volta, né? Na música isso acontece muito também, na música tonal. Normalmente a gente começa no primeiro grau, termina no primeiro grau. Tanto para começar e terminar uma frase, quanto para começar e terminar a música inteira, né? Quarto grau é como se fosse um distanciamento da nossa casa, é como se eu fosse para longe de casa, né? E o quinto grau é um grau muito tenso, é o grau que está me fazendo querer voltar para casa. Então pode ser aquela situação de estar muito cansado, muito preocupado e querer voltar para casa. O quinto grau, o grau dominante, ele faz isso com a música, né? Então nessa música basicamente temos só esses 3 acordes
E, em geral, eles são os três pilares de qualquer música tonal. O que acontece, está acontecendo, é uma derivação deles, né? Então, no caso dessa música que está em Sol maior, a sequência desses acordes vai ser a seguinte. Fazer isso, tocar e cantar, ou tocar junto com a melodia, percebendo onde que as frases estão começando, onde é que elas estão terminando, e perceber isso, né? Que o quinto grau ele sempre vai estar ali no final da frase, e aí quando a gente resolve, né? Quando dá aquela sensação de repouso, é o primeiro grau. A próxima etapa é a gente aprender a fazer as claves, que a gente aprendeu, né? Usando as nossas mãos e pés, fazê-las usando o arco, né? Transcrever isso para o nosso instrumento. Então, lembrando que a primeira clave é pá, 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 pá. No arco, como é que ficaria? Só que esse jeito é um jeito um pouco duro, que é o jeito normalmente que se toca em orquestra, né, quando você vê esse tipo de célula. Como é que a gente faz para dar um swing para esse ritmo? A gente vai começar a pensar nas subdivisões, né? A música brasileira ela é muito baseada na subdivisão em 4 semicolcheias, né? Se a gente tem uma música em 2, igual o forró, a gente tem que estar sempre pensando nas 4 semicolcheias que estão dentro desse pulso, né? Então, taca, 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 taca. Né? Eu vou transcrever isso para o arco e vou pensar em usar o que a gente chama de ghost notes, ou notas fantasmas, que é fingir que eu estou tocando, né? Aquele som com o mínimo de pressão e o mínimo de movimento possível, né? Quanto menos som e menos movimento da mão direita, melhor, né? E aí eu coloco os acentos aonde estão as claves, né? Aonde está esse acento da clave, né? No caso da primeira ficaria assim. E aí eu penso, para fazer esse acento, em encostar onde tem o acento da clave, eu encosto a vareta, quase encosto, né, a vareta na crina. E onde não tem o acento, eu tento tocar o mínimo possível, né? Direção do arco pode nos ajudar também se a gente pensar que é baixo, cima, baixo, cima. Para a segunda clave vai ficar. Então, direção do arco fica baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Terceira clave vai começar para cima, né? 1, 2. Em câmera lenta. Cima, baixo, baixo. Cima, baixo, baixo. Cima, baixo, baixo. E aí é legal treinar essas claves com loop ou com metrônomo também. A próxima etapa do nosso estudo é colocar essas claves na música que a gente aprendeu, né? Aprendendo a se acompanhar usando esses ritmos e esse arco, praticando essas ghost notes, obedecendo essas mudanças dos acordes, né? Que anteriormente a gente tocou como se fosse um pedal, né? E agora a gente vai praticar usando esses ritmos e esse golpe de arco que a gente aprendeu. Você pode fazer isso, um dos jeitos que eu
costumo sugerir é se gravar tocando a melodia, só a melodia, pode ser com um metrônomo ou com um loop, tocando a melodia do Asa Branca, pode ser no celular, e aí você dá um play nessa gravação e começa a se acompanhar usando essas claves e obedecendo essas mudanças harmônicas, né? Aqui eu vou dar exemplo com a gravação original do Luiz Gonzaga, que também está em Sol maior, está um pouquinho rápida, né? Ela seria mais se você já estivesse bem à vontade com essa técnica de arco. Mas vamos lá, vou demonstrar todas as claves com a música. Quando llegue a terra ardente, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha jubilação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha jubilação? Quando llegue a terra ardente, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha jubilação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha jubilação? E braseiro. Quando llegue a terra ardente, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha jubilação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha jubilação? E braseiro que volta. É isso aí, é legal praticar as claves também sempre batendo os pés para você sentir o ritmo com você ali no seu corpo, né? Isso vai te ajudar a tocar melhor também. Valeu! Quando llegue a terra ardente,